De volta com Dito e Feito, ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 4h42 e ficam os sobreviventes, né? Oremos. Bom, vamos ao vivo em link a Santa Catarina conversar com Juliano Tedesco, meu querido amigo que é empresário e também engenheiro civil. Boa tarde, Juliano, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Muito sol aí, Que bom. calor, me conte tudo. Tá ótimo, o clima tá gostoso, sempre feliz, mais um dia, né? Como você falou, orar, né? Mas é muito importante essa ligação, esse orar e agradecer cada dia. E eu sempre falo, viver o presente. Eu sei que parece redundante, mas eu sempre falo, mas é muito importante a gente acordar de manhã e agradecer mais um dia e viver o presente, né? Antes de mais nada, antes de dinheiro, antes de tudo, é mais um dia que você está acordando e viver. E eu confesso a ti que eu amo fazer as reportagens com você, entre outras, e as palestras estou sentindo muita falta, Sim. tá? Depois que eu descobri o tamanho do conhecimento que eu ganho em ensinar e eu aprender, eu tive uma evolução muito grande como empreendedor também. Que Então, eu bacana. sempre falo com os amigos empreendedores, agradeço a oportunidade da TV América, e sempre falo, ensine o que você sabe, né? E quando eu falo as coisas para você, eu falo de coração, tá? Sim, Eu eu procuro sei falar porque eu disso. apanhei muito como empreendedor. Eu apanhei muito, muito como empreendedor. Então eu procuro falar de coração, o que realmente eu passei para poder ensinar e para poder repassar às pessoas que talvez possa desviar alguns percalços no decorrer do caminho, como empreendedores. Eu tenho certeza. E tanto que o tema de hoje, rapidamente, a gente vai falar sobre como liderar uma equipe, né? E você tem equipes que você lidera, né? Principalmente Sim. no acabamento de alto padrão da construção civil. Eu acho que isso que é bacana você falar para a gente como que se lidera uma equipe. Liderar uma equipe é apenas mandar? Óbvio que não, porque se fosse assim qualquer um manda, né? Existem outras coisas que envolvem liderar uma equipe. Eu queria que você destrinchasse para nós nessa tarde. Olha, na parte teórica, sim, a pessoa que se predispõe a ser líder, antes de mais nada, tem que gostar de pessoas. Ela tem que aprender, tem que conhecer as pessoas. Se a pessoa não tem essa predisposição, não tem essa empatia, se ela tem esse gosto de querer conhecer e aprender com as pessoas, ela está no local errado. Ela tem que estar disponível para aprender com as pessoas junto. Que o líder nada mais é do que o resultado que as pessoas vão lhe trazer. Então, o líder vai ter que ensinar todo esse grupo de pessoas. Eu falo na construção civil, mas como você sabe, nós temos um grupo de empresas que a gente lidera em outras funções também. Então, eu posso te falar de um modo abrangente que serve para os empresários de todos os ramos, né? Então, o que eu falo? Hoje, eu vejo muito o pessoal falar em chefiar ainda, né? Chefiar está muito retrógrado. Eu sei que algumas situações de alguma empresa tu tem que chefiar, mas a liderança sim é o que traz o resultado, né? O líder tem que saber muito, muito o que é o budget dele, que a gente costuma falar que é o orçamento, né? O líder que não conhece os seus números, ou o empresário que não conhece os seus números, como eu brinquei, eu faço uma analogia de vez em quando aqui, carregar um bitrem carregadíssimo numa ladeira abaixo sem freio. Tu tem que conhecer os seus números, tem que conhecer os seus valores, tem que conhecer a sua missão da empresa, né? Porque eu acho que, sinceramente, a minha opinião, a empresa não é importante o tamanho da empresa. Eu acho que é muito mais importante a missão da empresa, do empresário. Qual que é a missão? Então, aqui, por exemplo, eu vou falar da minha parte, né? Pode haver divergência e convergências com outras pessoas que estão assistindo, mas de um modo geral também não quero ser hipócrita ou procrastinar também, né? Aqui, em uma das nossas empresas, a gente costuma dizer que não tem muito hierarquia, assim. Eu não gosto de nomenclatura de patrão, chefe, ainda brinco, quem tem chefe é nossos queridos índios, né? Lá, assim, na cultura deles tem, né? Mas, assim, aqui somos líderes, gestores e colegas, né? E colaboradores, né? Então, numa reunião, no começo, as pessoas me apresentavam lá, esse aqui é o proprietário. Não, pelo amor de Deus, não fala que é retrógrado, o proprietário,
dono e tal, é chefe, patrão. Ele é um gestor fundador, então vamos lá, achar um termo mais ameno, né? Porque é como eu falei, o que importa mais do que o tamanho, o número, valores, é o resultado, a missão e tu poder é, passar a tua missão para esses líderes, né? Porque você vai ter que ensinar, você depende do resultado deles, mas deixa eu tentar ser mais, não ser repetitivo. Você tem que ensiná-los para eles lhe trazer resultado, tá? Essa é a liderança, né? Por que você tem que dar para pessoas? Porque cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa é uma forma de lidar, de conversar, de entendimento, conhecimento. E aí que está a grande sacada. O líder aprende, ele conversa entre os gestores. E o líder aprende, desenvolve, aprimora junto com eles. Eu acho que isso é o grande segredo, né? Líder, conhecer pessoas, dinheiro, consequência. E agora eu, como empresário, quando a gente vai selecionar uma pessoa para ser líder ou liderar uma pessoa, eu pessoalmente, agora eu vou falar, é uma coisa que eu bato muito a tecla aqui no escritório, um dos nossos escritórios, eu procuro muito o que a gente chama de grit, né? Grit quer dizer garra. Grit é um termo muito usado nos Estados Unidos para aquele cara que às vezes não tem tanto conhecimento didático, mas ele tem uma garra de procurar e conhecer e aprender. Eu percebo que esses são os caras que nos trazem mais resultado, né? Aquele cara que tem um grit, a força, a garra, ele aprende, ele pesquisa, porque hoje a informação ela é muito dinâmica, ela é muito eficaz, as fontes são seguras, né? Então, toda manhã você tem que se atualizar, né? Seja lá questões políticas, questões tributárias, questões... Eu falo que o líder tem que conhecer um pouquinho de cada. Ontem eu debati com uma gestora contadora um debate corporativo, vamos dizer assim, né? Por 2 horas e meia, mais ou menos, para acharmos para entrar em comum acordo, né? Então é isso. Líder é isso, conhecer as pessoas. Chefiar, na minha opinião sincera, chefiar é muito pouco, não existe muito pouco hoje em dia. Hoje líder é quase que uma troca. Chefe e líder. É quase que uma evolução da profissão, vamos dizer assim, né? A gente pega aí para as perguntas dos telespectadores que já estão chegando. Vamos mostrar para o pessoal de casa, diretor, alguns dos empreendimentos, né, que o Juliano Tedesco também lidera, né, as equipes. Vou mostrar, colocar na tela para o pessoal de casa, inclusive conhecer mais de um dos seus cases de sucesso, que isso faz a diferença. Olha aí. Essa é uma de nossas empresas, que é a J Tedesco, né? Todas fazem parte do Grupo TED, né? E o Grupo TED tem várias ramificações também de outras empresas pequenas, médias e maiores, né? Então, por isso que eu falo que a construção civil é um mercado muito abrangente e a pessoa que aprende a empreender na construção civil, ela consegue disseminar que não é uma empresa familiar, que é uma empresa que perpetua, ela consegue evoluir bastante. A construção civil é uma área, na minha opinião, de empresa que você consegue captar muito conhecimento para outras empresas. Então, hoje eu sou apto a muitas empresas, eu consigo me sentir apto a ter uma gestão, a fazer gestão de outras empresas, porque eu aprendi na construção civil, bastante. Olha só esses empreendimentos. Vamos voltar do começo, diretor, que você colocou. Achei tem um ali que me chamou a atenção mesmo. Passando esse, pode isso. Eu estou encantado com essa fachada impecável. A gente vê o detalhe, a qualidade do acabamento. Inclusive, esse site vai ter mais uma atualização agora, se eu não me engano, nos próximos 15 dias. Você vai ver fotos de mais novos empreendimentos nossos que estão evoluindo, né? Porque olha... É engraçado, eu gosto de me inspirar em coisas que eu presenciei. Esse, no caso que você está olhando aí, é o Ópera Garnier. Eu tive presente em Paris no Ópera Garnier. Sim. E pela história do Ópera Garnier, quem tiver a oportunidade de pesquisar, então me chamou muito a atenção. Então, todos os prédios que eu coloco o nome, ou colocava antigamente, né, quando a empresa era menor, era mais eu, né? Comecei, como eu falei, comecei eu e mais uma secretária. Então, eu gostava de colocar coisas que faziam sentido, né? Faziam um sentido para mim
e para as pessoas que iam morar lá, né? Agora, o que é bacana é justamente essa evolução, né? Porque hoje a gente, dentro da construção, a gente tem uma arquitetura que me incomoda bastante, que é aqueles caixotes. Isso Ah, é? me deixa extremamente, quando eu entro num condomínio, que eu vejo todo mundo com a casa praticamente igual, né? Porque a arquitetura, infelizmente, às vezes a pessoa estuda 4 anos, faz uma especialização para fazer todas as casas com o mesmo padrão. E a gente vê o acabamento, aquilo que você mostra no site, eu fico muito feliz, porque a arquitetura, para mim, tem que ter curvas, nuances, né? Eu quando vejo Oscar Niemeyer, eu vejo uma série de coisas. Então, quando eu vi os empreendimentos que você disponibiliza no site da JTED, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, porque a gente ainda tem uma construção civil que está em franca evolução e tem para todos os gostos, para aqueles que realmente não entendem o que é arquitetura e para aqueles que entendem o investimento no imóvel, em algo que para eles vai falar muito, né? Porque tem muita gente que trabalha uma vida ou que herdaram alguma coisa e que quer investir esse dinheiro em algo que realmente transmita luz e tudo mais. Como você falou, cada empreendimento que você colocou tem um nome, tem um significado, tem uma história. Eu acho que isso não tem preço. Não, não tem preço. E também a satisfação dos clientes, né? Você desenhar um prédio num panfleto, hoje está mais online, está mais virtual do que antigamente, mas você apresentar e poder executar e entregar aquilo que tu prometeu, eu acho que também não tem preço, né? Mas uma coisa que tu falou, já que a gente está conversando um bate-papo de amigos Sim, com telespectadores amigos, uma coisa que está me chamando a atenção nos 2 últimos anos na construção civil, que ela está dando uma alavancada legal em evolução e tecnologia, né? sim. Em questão de Automação. ferro, lajes, não só em arquitetura, assim, né? Mas, assim, com relação à estrutura, cargas, eu estou vendo uma evolução nesses últimos 2 anos, ou 3, quem sabe, diferente, assim, materiais diferentes, materiais leves, a preocupação com o meio ambiente maior, assim, né? Por isso que a gente está implantando o selo LEED também na construtora. E, e é isso, eu estou muito feliz porque são os meus assuntos preferidos, né? Empreender, construção civil e pessoas. É o que eu mais gosto de conversar, é o que eu gosto de agregar meu tempo, né? Que maravilha. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com uma pergunta na tela. Olha que legal. Como liderar uma equipe recém-formada? Alguma dica? Quem pergunta é Sônia Ayala Santos, de João Pessoa, Paraíba. Certo, uma equipe recém-formada pode ser uma equipe recém-formada dentro de uma empresa ou pode ser uma empresa recém-formada. Mas se for uma equipe recém-formada dentro da empresa, porque tem equipes, né? Então, importante do líder, como liderar, eu não sei o tamanho do número de colaboradores que teria essa pessoa, mas o mais importante é ela conhecer uma a cada por vez, tá? Porque cada pessoa tem seu olhar, sua peculiaridade, sua forma de, de conversar. E antes de mais nada, acho que muito importante isso, inclusive, você impulsionar, ajudar e incentivar que essa pessoa cresça, independente do número de gestores que tem que você vai liderar. Só que cada um tem uma forma, por que eu falo que cada pessoa é um mundo? Porque cada um tem uma forma de ver isso. Por que eu te falei do grit, da garra, né? Eu gosto muito daquela pessoa, então eu seleciono um pouco aquele cara que às vezes o currículo não é tão forte quanto a garra dele, Sim. entendeu? Então, ele tem sim um estudo, mas ele tem uma garra, eu não sei, algo diferente. Não sei se ele passou por algum obstáculo na vida que deixou, que transformou ele, mas tem pessoas, mulheres, homens, que eles têm algo a mais, que é o grit. O grit. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa? Quem pergunta é Sabrina Sara Cardoso, de Anápolis, Goiás. É uma pergunta muito interessante. Não acredito no sucesso da empresa, porque o sucesso da empresa, ela depende muito dos números, né? E essas pessoas têm que estar felizes.
a empresa. Por que eu falo que não é tão importante o tamanho da empresa, e sim a missão? Eu tive uma reunião aqui semana passada, e porque as pessoas às vezes têm uma insatisfação pessoal que não tem nada a ver com a empresa, né? Então eu percebo que às vezes, ou até em prédios, condôminos, assim, às vezes tem problemas pessoais e não é com o prédio, com a empresa e colaboradores também. Somos todos pessoas, né? Os colaboradores, e lidar com pessoa, lidar com cliente, lidar com colaborador, lidar com líder, gerência e tudo mais. E eu percebo que as pessoas, elas às vezes trazem os problemas pessoais. Então, cabe ao líder, né? E também incentivar e fazer com que essas pessoas. Existe várias técnicas assim para isso, né? Não vou prolongar muito a pergunta dela, mas existe formas sim de você incentivar, perceber a pessoa que não está no momento bom. Eu brinco até que é a ordem da casa, uma brincadeira, né? Não se dá ordem aqui, mas assim, é a ordem da casa, a pessoa que não está legal, tirar 15 minutos, ir até a praia e respirar. A respiração é muito importante para o teu sistema emocional. E as pessoas não sabem respirar às vezes, né? Então, existem muitas técnicas, muitas formas, e daria para listar aqui mais de 50 nesse momento agora, que o líder tem que saber, né? Antes de mais nada, obviamente, conhecer seus números, né? Porque a empresa tem que ser um sucesso. Tu está se predispondo a isso, talvez esteja passando por uma dificuldade, mas a empresa tem que crescer exponencial e almejar o sucesso. Talvez não esteja um sucesso. Aí cabe a você transmitir isso aos seus gestores. Por isso que eu falo. Eu vou finalizar aqui para não prolongar muito a pergunta dela. Empreendedor, às vezes, é uma profissão um pouquinho solitária, porque você, às vezes, tem que tomar muitas decisões, tá? E essas decisões, elas, às vezes, são difíceis e de médio e de curto prazo, né? Mais ou menos isso. Então, aprender, conhecer e liderar essa pessoa, acreditar no teu negócio, né? Se você acredita, tu tem que transmitir isso. Então, tem uma dificuldade de comunicação, tá? 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Sou novo como líder de equipe e ainda não sei como motivá-los. Como posso reverter essa situação? Quem pergunta é Anderson Pedro da Silva, de Brasília, Distrito Federal. Boa pergunta do Anderson também. O Anderson, é assim, ó, o líder, ele tem que estar sempre procurando o aperfeiçoamento e informação diária, tá? Sempre tentando aprender com os colaboradores, tá? Ele não consegue, às vezes, é muito complicado, porque eu há anos atrás, eu achava que tu liderar com o coração era o caminho de uma falência da empresa, né? Obviamente, fui amadurecendo, fui aprendendo que muitas vezes você tem que liderar com o coração e a razão, né? Tem que aprender. Claro que eu apanhei muito para isso, né? Então, você vai liderar com o coração, você vai ter que transmitir o que tu é como pessoa. Você, sem máscaras, você vai ter que ser um cara com garra. Você já está como líder. Nesse caso aí, ele está falando que ele era um líder, já está na posição de líder, na ação de líder. Não é uma posição, é ação. Líder, sempre lembrando, é mais ação do que posição. Tá? 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, como posso dividir o tempo entre as gestões de pessoas e minhas próprias tarefas? Quem pergunta é Andréa Marcela Porto, de Viamão, Rio Grande do Sul. É uma boa pergunta e muito difícil. Como é que é o nome dela? Desculpa. Volta, por favor, diretor. Olá, Andréa Marcela Porto, de Viamão, Rio Grande do Sul. Sim, Andréia. Andréia, realmente, de fato, é uma situação muito difícil, porque, como, voltando a falar, cada pessoa é um mundo, né? Mas é muito importante você perceber o que cada pessoa tem de bom, né? E ver sempre esse lado bom e potencializar na pessoa o lado bom. É difícil, Eu confesso a vocês que uma vez eu bati um recorde de trabalhar, entrar no escritório às 5 da manhã e sair às 22. Mas se você me perguntar se eu estava triste, não, eu estava muito feliz. Porque eu estava procurando informações, eu estava
tentando aprender, compreender e entender as pessoas cada vez mais, né? E realmente liderar e empreender requer esses esforços, é uma escolha, e você, como eu falei, volto a falar, às vezes é uma escolha solitária, porque você tem que tomar, né, muitas decisões, e não são poucas. Conforme vai crescendo, o número de empresas que tu vai gerindo, você tem que ter às vezes decisões não pode acumular, então tem que tomar diariamente. Eu diariamente, vou te ser bem sincero, não me lembro de cabeça agora, mas a gente chega a tomar 12 a 15 decisões num dia grandes que podem impactar há 2 anos e umas 10 decisões que impactam a curto prazo, tá? É muito importante, a Andrea, se cercar de pessoas que têm garra, procurar isso na pessoa. Não procura muito currículo, é importante currículo, mas a pessoa que tem a garra para poder ajudar ela, para ela poder liderar. Beleza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Oi, Juliano. Como um líder consegue gerir sua equipe em uma empresa com vários conflitos? Quem pergunta é Alicia Corte Real de São Paulo, capital. Alicia Corte Real de São Paulo, capital. Alicia, por que eu falo que para você empreender você tem que estar muito bem preparado? Porque eu levei muitas. Eu estou tentando falar com a Alice como se fosse uma amiga minha pedindo um conselho, né? Uma empreendedora. Eu levei muitas pancadas para ter uma maturidade e uma frieza que, por mais que tenha conflitos dentro da empresa, e tem, porque são pessoas, né? Assim como eu, e eu também tenho meus conflitos próprios, pessoais, que eu tenho que deixar lá na rua, mas esses conflitos sempre vão ter. Só que você, com o tempo e a maturidade de trabalho, você vai aprendendo a ter uma frieza que não te afeta. Tu não pode absorver isso. A partir do momento que você conseguir esse escalonamento próprio de não ser afetado por conflitos, você consegue administrar eles. Isso é importante, você administrar os conflitos. Porque, às vezes, uma pessoa ou duas, uma alocação dessas pessoas até de posicionamento, ou uma tiragem de uma pessoa, ou uma contratação faz a diferença. Então, o líder tem que saber o budget, né? Seus números, seu orçamento, sua receita e seu custo, saber tudo para poder estar com a cabeça limpa para liderar. Tá? Importante, como se fosse o teu combustível, teus números, né? E você tem que estar com a cabeça livre para poder liderar, porque não é fácil. Não vou dizer que é fácil, que você vai aprender a empreender amanhã e já vai ser liderando. Não, demora uns bons anos, né? Ô, Juliano, eu vou só fazer uma correção, assim, me permita, que assim, eu não vejo nem como uma frieza, eu vejo como inteligência emocional, quando você consegue realmente compreender aquilo que é importante para a empresa, né? E aquilo que é importante para você e aquilo que é importante para todos. Quando você consegue ter isso muito bem definido, delineado, você consegue realmente fazer uma boa liderança. Bom, essa é a minha visão. Perfeito. Mas só para agregar uma coisa, por que eu te falo frieza? Porque tu chega num certo momento, uma pessoa te agride verbalmente, por exemplo. Sim. Tá? Já passei muito por isso, por uma pessoa Também. por problemas pessoais e me agrediu verbalmente. Eu simplesmente me levantei, abri a porta e pedi licença a ela. E devolvi com educação. Então, às vezes, ter essa frieza de engolir e não absorver para ele mesmo. Mas muito importante que você falou também. Muito importante. É a inteligência emocional e maturidade, né? E também a frieza de não absorver. Porque eu tive um caso recente de uma pessoa que deu um soco na mesa. Era um gestor, né? E foi indagado de algumas situações, e ele deu um soco na mesa e me agrediu verbalmente, né? Então, tu tem que ter aquela frieza para não devolver, né, para a pessoa a agressão verbal e sair pela tangente. E é isso que o líder faz, né? E chegar em casa e dormir bem. Isso é muito importante. Com certeza. Bom, deixa eu passar aqui o contato do empresário engenheiro civil, meu querido amigo Juliano Tedesco, que está sempre em nossos programas aqui,
às terças-feiras, trazendo assuntos importantes para você que realmente quer liderar, empreender, para você que quer gerir o negócio. Você pode, inclusive, levá-lo para a sua cidade com as palestras. Vale muito a pena. Para você conhecer um pouco mais, é JM Tedesco, Grupo TED, Grupo TED, e tem o site que a gente mostrou agora há pouco, que é o jtedesco.com.br, jtedesco.com.br. Juliano, obrigado, uma excelente Páscoa para você, com Cristo sempre no coração, e até semana que vem, viu? E eu que agradeço sempre, de coração, muito obrigado pela troca de informações, eu aprendo muito com essas perguntas, tá? Inclusive estou refletindo sobre uma delas ali, e agradeço imensamente. Boa Páscoa para você, para todos os telespectadores, e estou sempre à disposição, e saudades para São Paulo, tá? Em breve tô esperando, tá bom? Obrigado, um abraço, boa Páscoa, tchau. Deus, todo mundo. 2h07, como é? Ah, é? Então tá bom. 2h07, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, fique atento. Você que tem semijoias aí que estão escuras e tudo mais, chegou a hora de você restaurá-las, recuperá-las. Já, já. Até já.